Ei, você pode estar estudando para qualquer concurso, de qualquer área. Você pode ser iniciante, intermediário ou avançado. Eu vou te dar uma estratégia de 1 ano para você ser aprovada em qualquer concurso público. Olá, meus alunos e minhas alunas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Caires, eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal e estou aqui para te ensinar a ser aprovado em concurso público. Então, simbora para a aula de hoje, a fórmula para passar em qualquer concurso, estratégia de 1 ano, beleza? Então vamos lá, como toda aula, o que veremos hoje? Primeira parte da aula, por que 1 ano? Vou te mostrar que com o método certo, com o guia correto, você não precisa de mais de 1 ano para passar em qualquer concurso público, ok? Segundo, vocês vão aprender o que e quando estudar dentro dessa estratégia de 1 ano. E por último, teremos um bônus, o que vai te dar mais pontos fora o conhecimento, ou seja, é uma estratégiazinha que não envolve mais aprender, mas é o que vai fazer a diferença na hora da prova, tá bom? Então vamos lá para a aula de hoje e antes da gente começar, lembra, se inscreve aqui no canal porque toda quinta-feira a gente tem aula, fora alguns conteúdos são liberados aleatoriamente, então vai ser muito bom para você se você for avisado quando as aulas e os conteúdos estarão disponíveis, ok? Então simbora. Por que 1 ano? Cara, a primeira coisa que vocês têm que entender é a regra das 1000 horas. O que é essa regra das 1000 horas? Quando você tiver 1000 horas de estudo para concurso, é a hora que você vai começar a ser aprovado nos concursos que você quer, tá? É claro que se você pegar concursos facinhos, né, vocês vão entender. Você tem concurso, sei lá, com 300 horas, 200 horas, você consegue ser aprovado, mas são concursos muito facinhos, com salário baixo, tá? Em média, o concurso bom mesmo é a partir aqui de 1000 horas. Tem alguns muito concorridos, vai passar um pouquinho de 1000 horas, mas com a estratégia correta, 1000 horas é um bom número, beleza? Então vamos lá, entenda aqui. Se você usar 3 horas por dia, certo? Todos os dias, você vai ter aí 21 horas por semana. Eu vou arredondar, vou colocar 20, só para facilitar nossos cálculos aqui, tá? Ou se você estudar 4 horas por dia, aí você estuda somente de segunda a sexta, também vão dar as mesmas 20 horas por semana. Pronto, esse é o tempo que a gente precisa para que você aplique essa estratégia do 1 ano, tá bom? Porque se você pegar aí as 52 semanas do ano, você vai ver que você vai bater 1000 horas em mais ou menos 1 ano, tá? 1000 horas de estudo, então é ali que você vai ser aprovado, beleza? Então, uma vez entendido o nosso tempo, né, nosso horizonte de aprovação, vai para aí que você tem que se programar. Então você vai se programar para ter essas horas de estudo por semana e para passar essas 52 semanas estudando, tá bom? Além disso, vou dar outra dica. Se você não pode usar tão certinho, dá uma compensada no final de semana. Suponho que você só pode usar 2 horas de segunda a sexta. É só você compensar essas 2 horas todo dia, ou seja, 10 horas, né? 2 horas de segunda a sexta no final de semana. Põe mais 5 horas no sábado, mais 5 horas no domingo. Beleza? O importante é estudar 20 horas por semana. Tá bom? Lembrando também que se você ficar com alguma dúvida, você pode ir lá no nosso Instagram, @só-sei-passar, que lá você fala diretamente comigo, é só você mandar um direct, lá tem conteúdo todo dia, enfim, lá o nosso atendimento é mais rápido se você quiser falar comigo, tá bom? O que e quando estudar, tá? Avisando que essa aula vai ser dividida em 2 partes, porque agora o conteúdo fica muito denso e pode ficar muito longo. Então eu vou passar até um pedaço e aí na semana que vem eu dou o resto dessa aula, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui com os primeiros 3 meses. A gente não combinou aí 1 ano para você ser aprovado em qualquer coisa. Então a gente vai tratar esses primeiros 3 meses como o iniciante, ok? Período iniciante. O que você vai estudar? Você vai estudar português, constitucional, administrativo, tá? Isso aqui é direito constitucional e direito administrativo. Você vai estudar raciocínio lógico matemático e você vai estudar informática. Por que você vai estudar isso aqui? Porque essas são as matérias que caem em qualquer concurso público. Professor, mas o meu não tem... Beleza, se você já sabe qual que você quer, se você já decidiu e não tem essas matérias, você vai entender já quais você vai estudar nessa fase. Mas assim, basicamente, tá?
Se você ainda não escolheu, se você quer ser aprovado em algum ano, se você não tem edital, é melhor você dominar essas, porque isso aqui cai em 85% dos concursos e saindo um edital qualquer, às vezes você nem tinha pensado nele, você pode passar, entendeu? Você pode, às vezes saiu, sei lá, saiu Tribunal de Contas, mas você sempre quis ser analista judiciário. Cara, mas sabendo esse basicão aqui e já um intermediário você vai entender também, às vezes dá para você passar no Tribunal de Contas, entendeu? Então, vale a pena você, se você não souber para onde você vai, estudar essas aqui. Agora, suponha que você já escolheu sua área fiscal, sua área, sei lá, analista de tribunal. Cara, aí você vai pegar as 5 matérias que caem em praticamente todos os concursos da área. Aí não importa se é Tribunal do Trabalho, se é Tribunal de Justiça, se é Ministério Público, na área jurídica tem lá 5 matérias. Ou na área fiscal também tem 5, entendeu? Você vai ficar craque nessas aqui primeiro. Então, nesses 3 meses, você vai estudar somente essas matérias. Aí, depois disso, nós vamos para os próximos 4 meses, ok? Primeiros 3 meses você estudou só essas 5 matérias. Agora, nos próximos 4 meses, a gente vai chamar isso de intermediário. Isso é só fase de aprendizado intermediário, ok? Como é que você vai tratar ela? 25% do seu tempo, do tempo da semana, daquelas 20 horas, você vai dedicar ao iniciante, certo? E os outros 75% ao intermediário. Por quê? Se você estudou sério, 3 meses você já está muito bom nessas aqui. Então, com 25% do tempo, você vai conseguir aprender o que falta dessas matérias do iniciante e vai continuar revisando. Porque revisar, a gente tem que revisar para sempre. Você não pode parar de estudar nenhuma das matérias que vão cair no seu concurso. Senão, você esquece, você joga tempo de estudo fora, beleza? E aí, quais as matérias você vai estudar aqui no intermediário? As matérias comuns à sua área. Por exemplo, suponha que você quer analista judiciário de tribunal, certo? Você vai estudar as matérias, por exemplo, de direito civil, processo civil, direito penal, processo penal. Entenda o seguinte, qual a diferença da seleção dessas matérias aqui de baixo para essas matérias aqui de cima? Vou dar o exemplo aqui do analista judiciário. Esse aqui cai para todos os tribunais, vamos dizer assim, 95% dos tribunais, certo? Agora, aqui você já está olhando para o cargo, não só para a área. Então, aqui no iniciante, você está olhando mais ou menos para abertão, tá? E aqui já tem matéria comum à sua área, mas você já está de olho no cargo. Por quê? Se você já sabe que você quer o judiciário e você é formado em direito, então você vai escolher o analista judiciário do direito. Aí você vai fazer essas matérias aqui. Agora, suponha que você é formado em administração. Em administração caem outras. Cai AFO, cai administração pública, cai contabilidade pública, enfim, você tem que ver quais são as matérias comuns a todas as provas, entendeu? Então não importa se você vai fazer TRT, se você vai fazer TSE, é tudo tribunal, vai ter lá um conjunto de matérias intermediárias que caem naquelas, tá? Agora você quer, por exemplo, fiscal. Se você quer fiscal, coisas que sempre caem em concurso fiscal. Cai matemática financeira, cai contabilidade, cai AFO, pronto. Essas são as matérias intermediárias. E aí já você vai entender quais são as matérias do avançado, tá? Mas o importante é que, olha bem para isso aqui. 25% do seu tempo você vai dedicar a continuar estudando essas matérias que você ficou craque antes nos primeiros 3 meses. E 75% do seu tempo você vai ficar craque nessas matérias novas aqui, tá? É assim que você tem que dividir aquelas 20 horas de estudo da sua semana, beleza? Então, você está estudando dedicadão, estudou 3 meses, tá? Depois, essas iniciais, agora 4 meses, você já tem 7 meses de estudo, já está com a manha de estudar, a gente vai para o planejamento dos próximos 3 meses, ok? Então, você vai chegar aí a 10 meses de estudo, tá bom? E aí, nesses próximos 3 meses, a gente vai falar da parte avançada, ok? E aí vai ficar faltando a parte avançada, a reta final, que são os 2 últimos meses antes da prova, para completar um ano, e o bônus, tá bom? Mas, como essa aula já está chegando aqui nos 10 minutos, para não ficar muito longa, eu vou encerrar por aqui. E na semana que vem, a gente se vê na parte 2 da aula Como Estudar para Qualquer Concurso Público, a Estratégia de um Ano, tá bom? A gente se vê na próxima aula, valeu, até!